Na aula anterior, a gente falou sobre ectoplasma. Quem estava aqui, a gente falou um monte de coisa, é uma aula muito longa, mas, grosseiramente falando, ela é centrada no passista, na pessoa do passista, né? Comportamento até alimentar, falamos sobre, né, respiração, certos cuidados dentro do plano material que o passista tem que ter. Então, essa aula de ectoplasma ela é muito centrada na pessoa do passista. A aula de hoje ela é centrada no conceito do passe, né, no ato de se dar o passe, como que ele acontece, como que as coisas fluem, né, e não são coisas visíveis para a gente. Então é um enfoque diferente. A gente sai de cima do passista e vai estudar um pouquinho o passe em si. Então, para isso, a gente divide o estudo em 3 partes, né? Magnetismo, fluidos e perispírito. Perispírito é uma coisa muito grande, muito intensa. Nós temos várias aulas, vários conjuntos de aula falando só sobre isso. O que a gente vai usar do estudo do perispírito hoje aqui é o que está só ligado a essa ideia do passe, de você magnetizar alguém. Nada mais, porque o estudo do perispírito é feito em outra aula diferente. Quando Allan Kardec começa a se interessar pelos fenômenos, né, que ele foi participar das reuniões espíritas, onde havia mesas girantes e cadeiras voando, essa coisa toda, que ele não acreditava, né? Era falado para ele, vocês estão todos loucos, né? Até que ele é convidado, várias vezes ele foi convidado e falou, eu não vou ver essa bobagem, né? E uma determinada hora ele falou, tá bom, eu vou porque agora estou ficando curioso. E ele vai ver, então, essas sessões e fica abismado. Mas ele, até por sua formação acadêmica, profissional, ele é uma pessoa muito pragmática, né? Aquelas que quer uma explicação preta no branco. E ele, tudo bem, eu estou vendo, eu vi que é verdade, em várias sessões, né? Não foi um caso esporádico, ele acompanhou várias sessões. Ele falou, agora eu preciso achar as respostas, porque tem alguma coisa que nenhum de nós aqui que está olhando, essas mesas girarem, essas cadeiras voarem, nenhum de nós tem uma explicação razoável. Tem alguma coisa que está acontecendo e, obviamente, não é visível, mas eu quero entender o que é. E aí o que acontece? Ele começa a pesquisar, né? E ele começa a participar mais dessas sessões mais intensamente. E uma coisa interessante dessas sessões é que sai a primeira publicação, que é o Livro dos Espíritos. E esse Livro dos Espíritos, né, a gente pega aí na biblioteca, vem na forma de perguntas e respostas. Mas aí a gente pensa assim, tudo bem, está lá, são 1019 perguntas com as 1019 respostas, e em muitas delas, existe um comentário de Kardec em cima da resposta dos Espíritos. Mas a pergunta é, quem fez essas perguntas? Está lá, tem uma pergunta lá, sei lá, 625. Quem é o mais perfeito que já pisou na Terra? Alguém fez essa pergunta para os Espíritos. Quem fez essas 1019 perguntas? E muitas outras, né? 1019 são aquelas compiladas que foram publicadas. Foi ele mesmo. Foi Allan Kardec em si. Porque ele via aquilo e falava, peraí, eu não entendi isso. Então ele anotava lá, durante a sessão ou após a sessão, ele anotava aquilo que ele queria um esclarecimento maior. Na aula seguinte, na sessão seguinte, na semana seguinte, ele vinha com aquelas perguntas. Então essas perguntas são formuladas, em sua grande maioria, quase 100%, por ele mesmo, Allan Kardec. E aí você vê algumas perguntas no Livro dos Espíritos que falam, mas que ideia do cara perguntar isso? Tem algumas perguntas que são assim, a gente fica pensando, de onde que ele tirou a ideia de perguntar isso, né? Por exemplo, numa dessas perguntas, que é 555, a pergunta não está aqui nem a resposta, mas ele está perguntando aos espíritos sobre feitiçaria, né? Sobre o poder do que era chamado na época feiticeiro. Feiticeiro naquela época não tem exatamente o mesmo tom, né? Até pejorativo, do jeito que a gente usa na nossa sociedade, mas é uma pessoa que tem alguma qualificação, algum tipo de mediunidade, né? Então ele está perguntando sobre isso aí, na pergunta 555, aí a gente fala assim, mas o que esse homem foi perguntar sobre isso? Da onde que saiu essa ideia dele de perguntar sobre feiticeiro, né? No meio de uma sessão dessas? Mas aí a resposta começa a aparecer, né? Então ele pergunta, os espíritos respondem a essa pergunta 555 e ele faz um comentário. Isso aqui é o comentário dele, Allan Kardec, em cima da resposta dos espíritos. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos. Então muitas das respostas vêm por isso daí, né? Sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. Ou seja, o que ele está dizendo até agora é, sem o conhecimento do espiritismo e do magnetismo, muita coisa não é explicada. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que a bem dizer formam uma única, olha só como ele associa uma com a outra, né? Constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas
porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que é ridícula crendice. Aí você fala assim, puxa, mas o cara perguntou sobre feiticeiro e veio uma resposta interessante, né? Está falando de magnetismo, está falando de umas coisas que, a princípio, não é exatamente o ponto do espiritismo, se você pensar grosseiramente, porque o ponto do espiritismo a gente tem na nossa cabeça, do modo geral, que é a melhoria da moral, é tudo isso, né? Mas pensa bem, quando ele vai para essas sessões mediúnicas, ele não vai perguntar sobre moral, ele quer saber por que as mesas estão girando. A partir daí que a coisa começa a se desenvolver e tomar uma forma e um tamanho tão grande que a gente aprende, né? A evolução das próprias perguntas vai nos levando a um ensino completamente diferente de uma coisa física, a mesa saiu daqui e foi para lá, né? Olha essa outra pergunta aqui, ó. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se os laços prestes a se desfazerem e restituir-se a vida de um ser que definitivamente morreria se não tivesse sido socorrido. Ou seja, alguém está ali, à beira da morte, existe alguma possibilidade de nós fazermos alguma coisa, né? Intervirmos de alguma maneira, de alguma forma, para mudar essa condição? Olha a resposta, sem dúvida. E todos os dias tendes prova disso. O magnetismo, novamente, né? Em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital. Olha só, o magnetismo restitui ao corpo o fluido vital, que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Ou seja, se por meio desse magnetismo fosse ou for possível restituir, pelo menos em parte, o fluido vital, a pessoa continuaria, né, com os órgãos funcionando e teria sua vida estendida, por assim dizer. Então começa a aparecer aqui uma coisa interessante, né? O magnetismo. Aí a gente pensa, mas como é que Allan Kardec foi nessa linha do magnetismo, a fazer um monte de perguntas? Aqui são só duas, mas tem um monte de perguntas no Livro dos Espíritos que está tomando essa linha do magnetismo. E a resposta é muito simples. Allan Kardec participou durante 30 anos de sociedade de magnetizadores. Ele era uma pessoa que estudava, nós sabemos que ele estudava de tudo, né? O homem era assim, uma coisa impressionante. Mas magnetismo é uma coisa que ele estudou desde 20 anos de idade. Quando ele publica o Livro dos Espíritos, ele tinha 50. Então, são 30 anos de estudo de magnetismo. Claro, cada vez mais profundo, com cada vez mais recursos, inclusive, né, que o tempo vai passando, a gente vai adquirindo mais recursos, novos instrumentos, novas possibilidades. Então, ele vai se aproximando, ele vai se aprofundando nisso. Quando chega nessa época, ele tem um conhecimento muito grande. E ele começa a perceber que aquelas mesas girantes têm que ter algum tipo de associação com alguma coisa que ele já conhecia. Olha só, para fazer essas perguntas todas, para levar para frente a codificação, tem que ter sido alguém que, além de toda a lucidez, moral, etc., 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 tivesse conhecimento de magnetismo, senão ele não teria condição de ter feito as perguntas que fez. E nós não teríamos as respostas que temos. Então, olha só o que é a preparação de um espírito, né, ao longo da sua vida encarnada, né, inclusive acadêmica, para que as coisas possam acontecer de uma forma favorável, né? Então, tem uma outra pergunta que ele faz aos espíritos, que ele começa a entrar no negócio da magnetização. Ele se lembra que ele via, né, durante esses 30 anos de estudos, ele via as pessoas serem magnetizadas, né, com mãos, com ímãs, e vários tipos de situações que a gente vai falar um pouquinho aqui. E aí ele faz uma pergunta para os espíritos, mais uma, né? Qual a natureza do agente chamado fluido magnético? O fluido magnético seria essa coisa invisível, a gente vai detalhar mais isso, essa coisa invisível que magnetiza uma pessoa, né, e leva a cura, leva a melhorias, alívios e tal. Então ele pergunta, né, de que natureza é esse negócio? E os espíritos respondem, fluido vital. Fluido vital é o quê? Fluido, né, é alguma coisa corrente, a gente vai falar um pouquinho, vital é que dá vida, né? Fluido vital. Eletricidade animalizada. Olha a dificuldade de se dar nomes a essas coisas, em 1800 e tanto, né? Olha a dificuldade. Eletricidade animalizada. Na época de Allan Kardec, eletricidade era um fluido. Hoje a ciência não considera a eletricidade um fluido. É uma classificação completamente diferente. Para eles, na época, era eletricidade, um fluido. Então ele fala, uma eletricidade é um fluido animalizado, ou seja, tem vida, tem uma composição, participação orgânica ali, que são modificações do fluido universal. Então, olha só, de alguma forma, tudo começa lá em cima no fluido universal e vem descendo, né? E a gente chega nesse fluido magnético. Quem começou a estudar isso, né, e quando a gente fala em fluido, tem um nome que vem à cabeça, né, e talvez o principal nome que a gente tenha conhecimento, que é o Mesmer, né?
O Mesmer era um grande estudioso, um desses caras que estuda de tudo, como Allan Kardec, né? O que vinha na frente, ele estudava, a gente vê só pela formação acadêmica dele, né? O cara estudou de tudo. E ele começou a se interessar numa certa época, que é em mais ou menos 1765, ele começa a se interessar por essa possibilidade, não se tem certeza, não se sabe nada ainda, ele é o primeiro que vai estudar isso, mas essa possibilidade desse fluido universal, né, fluido cósmico universal, atuar sobre a matéria viva e trazer alívios e curas. Ele começa a estudar esse negócio, ele vai a fundo. Então, ele faz algumas colocações interessantes nos trabalhos iniciais dele, né? Então a gente vê aqui, Mesmer admitia a existência de uma força magnética que se manifestava através da atuação de um fluido universalmente distribuído, que nós hoje chamamos de fluido cósmico universal, que se insinuava na substância dos nervos e dava ao corpo humano propriedades análogas ao do ímã. Então ele começa, a palavra magnetismo vem daí, pela semelhança que ele achava que isso tinha com o ímã, né? Você magnetizar alguma coisa, você tem um pedaço de ferro, uma limalha de ferro, e você coloca um ímã ali, e isso tem um certo efeito. Esse fluido sob controle poderia ser usado com finalidade terapêutica, ou seja, para curas e alívios. Então ele vai nessa linha, ele começa a estudar isso daí. Olha, a gente está em 1765, nós estamos bem longe ainda, né? Um ano depois ele começa a ficar mais sério sobre isso, ele fala, vamos parar de estudar só o fluido e vamos estudar o fluido, né, junto com o corpo humano, se integrando com o corpo humano. E aí nos trabalhos dele ele faz uma outra colocação. Existe uma influência recíproca entre os corpos celestes, e a gente sabe disso, nos corpos celestes, Lua, Sol, planetas e tudo, existe uma influência recíproca, né, entre os corpos celestes, a Terra e todos os organismos animados. Ou seja, ele está considerando que tem uma influência entre os corpos celestes e nós, organismos animados. O fluido universal é o agente dessa influência. Essa ação recíproca está sujeita às leis da mecânica. Ele fala isso porque ele começou a tentar estudar o magnetismo baseado no que Newton tinha acabado de descobrir. Nós estamos em 1760, Newton foi em 1730, mais ou menos. Então, Newton veio com a gravidade, colocou toda uma nova teoria, e ele pegou essa teoria e falou, Newton tem que ter descoberto alguma coisa que está mais ou menos no que eu quero entender. Newton viu uma coisa que a gente não via, né? Quando Newton vai estudar a gravidade, a única coisa que ele sabe são fatos. Os fatos são, se eu soltar isso, cai. Se eu soltar a caneta, cai. Se eu soltar o lápis, cai. Se eu soltar o microfone, cai. Isso são fatos, né? Em cima disso, ele vai atrás de uma resposta e forma uma teoria. Mesmer está tentando fazer a mesma coisa aqui. Os corpos gozam de propriedades análogas ao ímã. Essas propriedades podem ser transmitidas a outros corpos, animados ou inanimados. Inanimados a gente sabe que sim. Você pega um ímã, você tem interação, né, com ferro, etc. Essas propriedades podem ser transmitidas a outros corpos, animados ou inanimados. A moléstia é apenas resultante da falta ou desequilíbrio da distribuição do magnetismo pelo corpo. Então ele começa a considerar que nós temos um certo magnetismo que é distribuído, teoricamente, né, uniformemente pelo corpo. Ele chama de magnetismo animal. E quando esse magnetismo não está bem distribuído, a gente começa a ter nódulos. E esses nódulos causam doenças, esses desequilíbrios. Então ele vai pesquisar isso daí. Então ele começa a fazer tratamentos nas pessoas com ímãs magnéticos. E o tratamento dele era meio estranho, porque o que ele fazia, por exemplo, ele preparava uma substância à base de ferro. Por exemplo, se você for na loja de produto natural hoje, você compra cápsula com ferro ali. Você pode tomar uma vitamina que tem um monte de ferro concentrado. Você não come a limalha de ferro, né, exatamente, mas você come uma substância ali que tem ferro. Ele fazia essas pessoas ingerirem isso e usava ímãs fora da pessoa, né, para detectar, ver se tinha alguma influência. E ele conseguia, algumas horas, ele notava que a pessoa tinha uma alteração, não necessariamente para melhor ou para pior, mas tinha uma alteração. Então você está com ferro ali dentro, você coloca um ímã fora, tinha alguma influência. E ele começa a considerar, se tem essa influência, isso pode, de alguma forma, né, alterar a composição orgânica. E ele vai estudar isso. Então ele começa a fazer inicialmente tratamento com ímãs magnéticos e depois ele trata, né, com a teoria que ele chama de magnetismo animal, que é a utilização de magnetismo de uma pessoa em cima da outra, que é o que a gente hoje chama de passe aqui na Casa Espírita. E você vê, a gente está aqui em 1700 e tanto, nós estamos longe ainda de Kardec. Kardec vem 80 anos depois disso daqui, né? Bom, outras colocações interessantes de Mesmer. De todos os corpos da natureza, é o próprio homem que com maior eficácia atua sobre o homem. Ou seja, o melhor tratamento que se pode dar a uma pessoa é outra pessoa, né?
atuando nela. A doença seria apenas uma desarmonia no equilíbrio da criatura, como a gente já viu. A cura das enfermidades consistia na restauração do equilíbrio ou harmonia entre os fluidos. Então ele continua ali na ideia de que o fluido não está uniformemente distribuído pelo corpo humano e por isso que a gente está ficando doente, as pessoas estão ficando doentes. Se houver um jeito de remagnetizar, né, ou reequilibrar, ou rebalancear essa energia, o corpo voltaria à sua forma, né, que deveria ser. Então, com essa teoria, ele começa a ficar muito famoso, né, mas como toda teoria polêmica, como é essa, porque não se tem resultados concretos, pelo menos de imediato, né, nós estamos muito longe ainda do dia de hoje, ele fica muito polêmico e, claro, aí você tem um monte de gente que apoia e um monte de gente que ataca. E não se consegue provar que é nem que não é, então ele começa a ser, né, combatido pela medicina, pela falta de provas, pela falta de resultados concretos, e ele acaba tendo que sair de Paris, né? Ele morava em Viena, depois ele foi para Paris e ele acaba tendo que ser exilado, porque ele não conseguia mais viver na cidade. Então, a teoria dele ficou meio que abandonada. Você vê isso em 1792, ele morreu em 1815, então nós estamos aí 20 anos quase de diferença. Nesses 20 anos, ele vai para uma cidade pequena na Suíça e fica lá, né? E não faz mais nada. Ele foi realmente isolado. Depois que ele morre, existem algumas pessoas que vão retomar esse trabalho, né? Algumas coisas interessantes que acontecem na ciência, né? Por exemplo, quando Mendel veio com a teoria da genética, ele era um louco varrido. Um louco varrido. Foi isolado, ele mesmo falou, não quero mais ver ninguém, se isolou e depois que ele morreu, ele falou, puxa, o cara era bom, né? Aqui é a mesma coisa, né? Então, depois que ele morreu, algumas pessoas que liam os trabalhos, né, que tiveram contato até com ele, retomaram esse trabalho e falaram, será que esse cara não tem alguma coisa ali de concreto? Vamos retomar esse trabalho. Então, houve várias tentativas. Então, é levado à Academia de Medicina de Paris, é formada uma comissão para reanalisar esses trabalhos dele e ver se tem algum resultado, né? Ver se aquilo era verdade, se não era, se era charlatanismo, se não foi bem entendido, se não foi bem pesquisado, né? Então isso aí acontece em 1826 e 5 anos de pesquisa depois sai o resultado o relatório dessa Academia de Medicina de Paris. Não é qualquer órgãozinho pequeno, Academia de Medicina de Paris, né? Estamos falando uma coisa, né, lá em cima. E o relatório dessa comissão vem como favorável à causa, ou seja, realmente tem cura. Nós temos várias evidências, olhando esses 5 anos de pesquisa, existem várias evidências e tal. Então o resultado é favorável. Ele é assinado, aprovado, mas ele é arquivado, nunca foi publicado. Por pressão da Faculdade de Medicina e outros interesses políticos e sociais, o trabalho nunca foi tornado público, mas ele foi aceito. Foi assinado por vários médicos, né, que é um trabalho que conseguiu demonstrar que tinha eficiência aquilo ali, que era uma coisa válida. Era uma coisa que nós poderíamos utilizar, não vou dizer em substituição à medicina, mas em paralelo com a medicina convencional, né? Teria uma validade. Mesmo assim, né, ficou meio jogado de lado. Então, quando ele faz a sua tese lá de doutorado, ele faz essa colocação aqui. O fluido é um meio de influência mútua entre os corpos celestes, como a gente já viu, a Terra e os corpos animados, como nós. As moléstias são falta ou desequilíbrio na distribuição do magnetismo pelo corpo. Isso está na sua tese de doutorado. É em cima disso que o pessoal da academia foi estudar e é em cima disso que eles chegaram à conclusão que era. Então, assim, o estudo do Mesmer é um estudo muito importante dentro do contexto do passe, do magnetismo. Toda a teoria de passe, todo o estudo de passe que a gente vê hoje, que a gente tem, vem por causa disso. É por causa desse estudo que Allan Kardec fez que vem depois essas perguntas todas no Livro dos Espíritos. Então, depois de Mesmer, veio um monte de gente que foi pesquisar mais isso daí. Tem alguns nomes aqui. Esse último, Barão de Poté, ele acaba fundando em Paris uma sociedade que fica sendo conhecida como Sociedade Mesmeriana de Magnetismo. E ele é o presidente dessa sociedade. Uma das pessoas que frequentava essa sociedade era Allan Kardec. E Allan Kardec, quando foi para essas sessões mediúnicas, ele foi com essa mentalidade. Eu sei um monte de coisa sobre magnetismo, isso está me cheirando que tem uma relação uma coisa com a outra. Mas ele foi cético para essas sessões, ele não acreditava em absolutamente nada, ele achava que aquilo ali era um absurdo. Mas a coisa começou a ficar muito séria e ele tinha dificuldade de coordenar essas duas coisas, o que ele estava vendo e o que ele achava que tinha relação, que era o magnetismo.
Então ele traz para essas sessões um amigo dele, que é o senhor Fortier, que também era da Sociedade Parisiense Mesmeriana de Paris, e à medida que as coisas vão acontecendo nas sessões, ao final de cada sessão, o senhor Fortier sentava com ele e explicava: aquilo que você viu, a gente explica assim, 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 um por um. E aí ele começa a tomar forma no seu conceito. Então, olha só como tem um monte de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo para as coisas se encaixarem, né? Então, Allan Kardec, tendo sido esse grande estudioso do magnetismo, tendo aprendido em detalhe tudo que Mesmer estudou, todas as publicações de Mesmer, ter frequentado a Sociedade Mesmeriana de Paris, e ter uma pessoa que já estava mais avançada que ele nos estudos, nesses entendimentos sobre as sessões mediúnicas, começava a explicar para ele: tal mesa girou por causa disso, 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 presta atenção naquilo, presta atenção nisso. Em função dessas colocações do seu Fortier, é que saíram as perguntas que a gente vê na codificação hoje. Tá? Então, quando Allan Kardec vai fazer seu trabalho, se a gente pegar o trabalho inteiro de Allan Kardec, tem muita, muita, muita coisa sobre magnetismo. E ele dá uma série de pinceladas à medida que o tempo vai passando na Revista Espírita, né, que são 12 anos de publicação após a publicação do Livro dos Espíritos. E na Revista Espírita tem um monte de informação adicional, complementar, em relação ao magnetismo. Então ele fala abertamente, né, o magnetismo preparou o caminho do espiritismo, porque é isso que para ele aconteceu. Ele está dizendo para a gente exatamente isso: se eu não tivesse conhecido o magnetismo, eu não teria feito nada, nada do que foi feito eu teria conseguido fazer. É mais ou menos isso que ele está dizendo para a gente. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase e as manifestações espíritas, sua conexão é tal, por assim dizer, que é impossível falar de um sem o outro. Ou seja, falar de espiritismo sem magnetismo, para ele, era uma coisa que não tinha cabimento, porque ele conhecia como as coisas funcionavam. Ele conhecia toda a teoria de você transmitir, né, digamos, magnetismo de uma pessoa para outra, de você conseguir dar um passe, né? Bom, então isso aqui é o que é o que vai permitir esse estudo, esse conhecimento todo do magnetismo, é o que vai permitir Allan Kardec fazer toda a base da codificação. Mas esse magnetismo, como o Mesmer mesmo falou, isso daqui tem que ser transmitido, mas isso não é transmitido. Como que isso é transmitido? Então, por exemplo, quando eu falo, vocês ouvem, vocês só me ouvem porque tem ar aqui. Se a gente mergulhar na piscina, ninguém me ouve mais. Tem um meio de transmissão. O meio de transmissão da voz, da fala, do som, né, é o ar. O meio de transmissão desse magnetismo é através de fluidos, formação de fluidos. Por isso que uma coisa está associada com a outra. Toda vez que a gente fala de magnetismo, a gente está falando de fluidos. Né? Quando a gente fala de som, a gente tem que estar falando de que o ar está ali presente, senão não tem som. Então, quando a gente vai estudar magnetismo, você acaba caindo no estudo de fluidos. E fluidos é um desses estudos que normalmente é desinteressante, porque é uma coisa muito intangível, é pouco visível para a gente. Então, às vezes, é muito complicado. Além do que os termos são muito difíceis, porque cada um usa não tem a padronização de termos, principalmente na época da codificação. Um chama de fluido animal, o outro chama de eletricidade animalizada, o outro chama de fluido vital, o outro chama de fluido magnético. Tem um monte de nomes e a gente não sabe a relação entre esses nomes, né? Mas tem uma relação. Na verdade, eles são todos a mesma coisa, ditos por pessoas diferentes, porque cada um está tendo um enfoque diferente. Para a gente estudar fluido, nós vimos, como o Mesmer falou, que tudo começa lá em cima no fluido cósmico universal. Então a gente tem que ir lá no nível mais alto que tem. A codificação nos ensina que no nível mais alto a gente tem uma inteligência primária, né? Uma inteligência superior, né? Que é Deus. De Deus saem dois princípios, como a gente sempre fala, que é o princípio espiritual, o princípio material. O princípio espiritual vai nos dar tudo que é inteligência, o princípio material vai nos dar tudo que é a matéria, em todas as suas formas diferentes. Esses dois princípios, eles se comunicam, né? A criação só existe porque as inteligências, os princípios inteligentes, né, se coordenam com a matéria, eles interagem. Essa interação tem que ter um intermediário. Esse intermediário é o fluido cósmico universal. É o grande aquário, onde a criação inteira está mergulhada. Nós estamos mergulhados nisso, os planetas, as galáxias, tudo está mergulhado nisso. E isso também não é uma coisa autônoma. Isso é uma coisa que é coordenada pela inteligência superior. Então, tudo que acontece na criação acontece dessa forma. Uma inteligência, né, coordena a matéria através desse fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal, então, começa a ter uma importância primordial da gente entender.
Allan Kardec, em alguns pontos da sua obra, ele chama isso de matéria universal primitiva. É a mesma coisa, são nomes diferentes. Fluido cósmico universal. Então, é ele que vai intermediar esses dois princípios, o material e o espiritual. Essa combinação de princípio inteligente com matéria é que vai produzir a criação, vai produzir um monte de coisas. A cadeira é produzida assim, né? Nosso corpo humano é produzido assim, o quadro é produzido assim, tudo que a gente conhece na criação é produzido assim, os planetas, né? Então, quando o princípio inteligente abarca essa matéria para trabalhar, essa matéria pode gerar coisas em vários níveis. Um dos níveis é o nível físico que a gente conhece, a gente olha e vê. Mas essa matéria, esse princípio inteligente também pode manipular a matéria para formar coisas que a gente não vê, né, que estão em estágios que o nosso olho não capta, que está fora do plano material. Por exemplo, o perispírito. Né? Então, o perispírito é matéria, pensamento é matéria, como a gente vai ver. São coisas que são operadas por inteligências, mas não estão no plano físico. Né? Então, essa operação do princípio inteligente pode, inclusive, gerar outros fluidos, e não só matéria estática. Por exemplo, a cadeira é uma coisa estática, ela não muda, ela está ali parada. Né? É uma coisa que está no plano físico, mas as inteligências, quando operam a matéria, elas podem gerar coisas que são dinâmicas, podem gerar outros fluidos. Né? Então, olha só como o negócio vai longe. Por exemplo, pensamento é um fluido, mas não é estático, está ali o tempo inteiro, né, mudando, o tempo inteiro se modificando. E aí, quando a gente vai estudar o fluido cósmico universal, a gente começa lá em cima. Né? Lá em cima ele é chamado de plasma divino, como nos ensina André Luiz. E que é um ensinamento que tem André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Então, nós temos o plasma divino. A partir desse plasma divino, que seria o mais global possível, desse fluido cósmico universal, começam a ter várias especializações. Abaixo disso, são criadas as chamadas habitações cósmicas. Ou seja, as habitações cósmicas são manipulações do fluido cósmico universal para formar, né, para começar a formar a criação. Embaixo disso, a gente tem organizações estelares, onde a gente vai começar a ter estrelas, né, e tudo mais. Embaixo disso a gente tem galáxias, né? Vai diminuindo, vai chegando perto da gente. Né? Embaixo disso tem as constelações, embaixo disso tem os planetas, e aí vem o nosso planeta Terra. Então olha só quanto grau de especialização, quanto grau de manipulação tem que ter esse fluido cósmico universal para chegar no planeta Terra. Mas quando a gente olha isso, a gente fala assim, puxa, olha como eu sou poderoso, né? Se eu posso influir tanto na criação, eu posso influir nas galáxias. Não, não posso. Não posso pelo seguinte... O plasma divino é operado por uma inteligência, e só uma inteligência, Deus. O plasma divino, só o Criador consegue manipular. Ninguém mais. Nenhuma outra inteligência, nem um abaixo dele não consegue. Entre as habitações cósmicas e aqui os planetas, as inteligências que conseguem operar são chamadas inteligências divinas, alguns chamam de grandes devas, alguns chamam de arcanjos, outros de inteligências gloriosas, tem vários nomes. Mas para a gente, o que interessa é o nível que está isso daí. Não está no nosso nível, está muito acima da gente isso daí. Essas inteligências conseguem formar e cocriar estas coisas. Mas olha só, elas não conseguem formar nada que tenha a ver com o plasma divino, porque eles estão abaixo, estão um nível abaixo, não conseguem tocar no plasma divino. Eles conseguem manipular e formar galáxias, por exemplo. Conseguem formar habitações cósmicas, mas não conseguem fazer nada lá no nível superior do plano divino. E aqui para baixo, abaixo do nível planetário, somos nós, as inteligências humanas. Então nós conseguimos manipular o que está nesse nível aqui embaixo. Eu não consigo mexer nas galáxias. Eu não consigo criar uma galáxia, porque está fora do meu poder de ação. Está fora da minha capacidade, né, dentro da criação. Então a nossa capacidade dentro da criação, se a gente olhar dessa forma, ela é bem limitada. Porque o nosso nível ainda é muito baixo, o nosso nível de evolução ainda é muito baixo. Então, o que a gente vai conseguir fazer com esse fluido cósmico universal é relativamente pouco em relação ao que poderia ser feito. Quando a gente pega esse fluido cósmico universal, nós, como inteligências humanas, para trabalhar esse fluido cósmico universal, a gente pode gerar, como eu falei agora há pouco, dois tipos de matéria. Uma matéria chamada matéria ponderável, é aquilo que a gente toca, é aquilo que a gente vê. Essa matéria ponderável, quando a gente estuda o que ela é, até na escola, lá no primário, no ginásio e tal, a gente estuda isso e a gente academicamente chama isso de estados na matéria e a gente aprende que são 3 básicos, sólido, líquido e gasoso. Né? Então, são coisas que a gente se depara aí todo dia na natureza, não é nada excepcional.
Esses dois estados aqui, líquido e gasoso, são os estados fluídicos, mas no plano físico. Por exemplo, uma cadeira não é fluido, né? Mas a água é um fluido, né? O óleo é um fluido, né? O próprio ar é um fluido. Então, tudo que é líquido e tudo que é gasoso é chamado de fluido. Como está no plano material, isso é chamado fluido material. Se a gente vai ler, às vezes, na codificação, a gente vai ler André Luiz, vai aparecer essa palavra, fluido material. O que é um fluido material? É alguma coisa que está dentro do plano físico, que a gente lida com ele todo dia, que a gente interage com ele, e é o estado sólido ou estado gasoso. O estado gasoso a gente não necessariamente vê, mas o fluido está lá, né? Eu não vejo o ar, mas eu sei que ele está aqui, porque se a gente for no vácuo, vocês não me ouvem mais. Então ele tem uma influência dentro do nosso nível aqui. Então isso é a matéria ponderável, mas as inteligências podem usar esse fluido cósmico universal e gerar outro tipo de matéria, que é matéria chamada imponderável ou etérica, que é aquela matéria que é o grande desafio para nós, porque não é uma coisa que eu toco, não é uma coisa que eu vejo, não é uma coisa que eu ouço, né? E aqui tem alguns tipos, da mesma maneira que a gente tem sólido, líquido e gasoso aqui, acho que aqui você vai formar vários tipos de matéria. Por exemplo, perispírito. É uma matéria que está no nível etérico, né? Por exemplo, construções do mundo espiritual, nosso lar. É uma matéria que está num nível fora do plano físico, é uma matéria imponderável ou etérica. E, como a gente viu lá atrás, né, a manipulação do fluido cósmico universal pode gerar outros fluidos. Então, esses fluidos que são gerados são chamados fluidos espirituais. Então, olha só, a inteligência pode operar a matéria para formar matéria ponderável e vai nos trazer fluidos materiais, ou matéria imponderável e vai gerar fluidos espirituais. Os fluidos materiais a gente não tem interesse em estudar, quem estuda isso é a física e a química. Está lá, estão estudando tranquilamente. O nosso interesse é o lado de lá, né? São os fluidos espirituais, o que é isso, como que acontece, como é que são feitas as coisas. Então, quando a gente começa a estudar fluido espiritual, né, André Luiz é quem mais tem colocações sobre esse assunto na sua obra. Em quase todos os livros ele vem falar disso, né? No livro Evolução em Dois Mundos, ele tem 3 capítulos inteiros que falam disso. Allan Kardec, na Codificação na Gênese, fala também um capítulo inteiro sobre fluidos. Mas André Luiz nos faz a seguinte colocação interessante, olha só. O que a gente vê aqui é que esses fluidos espirituais são de vários tipos, né? Então aqui eu coloquei como 3 setinhas saindo, que seria um tipo, outro tipo, outro tipo. Aí André Luiz nos fala isso aqui, ó. No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com o fluido vivo e multiforme. O que é um fluido vivo e multiforme? Vivo é que é dinâmico, está lá, está acontecendo, né? Não é uma cadeira parada, é alguma coisa que está dinamicamente acontecendo. Multiforme quer dizer que tem várias formas, não tem uma forma definida, é dinâmico o negócio. Estuante e inestancável a nascer-lhe da própria alma. Então, olha só, nasce da própria inteligência, do princípio inteligente, de vez que podemos defini-lo até certo ponto como subproduto do fluido cósmico, porque é uma manipulação do fluido cósmico. Absorvido pela mente humana, olha só, absorvido pela mente humana, a mente absorve esse fluido cósmico que está por aí, né, em processo vitalista semelhante à respiração. Da mesma maneira que eu absorvo o oxigênio que está por aí, pela minha respiração, a mente absorve o fluido cósmico que está por aí, por assim dizer, através, né, desse processo. Pelo qual a criatura assimila a força emanante do Criador. Por que ele está falando isso? Porque o que tem no fluido cósmico universal? O plasma divino. Então, quando nós absorvemos esse plasma divino, esse fluido cósmico universal, ali tem partículas divinas. E isso é absorvido pela nossa mente. Quem absorve isso é a nossa mente. Não é o nosso corpo, não é o meu nariz, não são os meus olhos, nada disso. É a nossa mente, é um processo psíquico. A força emanante do Criador esparce em todo o cosmos, ou seja, está em toda parte, transubstanciando-a sob a própria responsabilidade do espírito para influenciar na criação a partir de si mesmo. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, eu vou te dar se eu chegar aqui para vocês e falar assim, eu vou te dar um papel em branco e uma caneta. O que você escrever ali é responsabilidade sua, não é mais minha. A minha parte acabou na hora que eu te dei um papel em branco e uma caneta. Se você fizer um desenho de um cachorro, foi você que fez, não fui eu. Se você fizer um desenho de um gato, foi você que fez, não fui eu. Se você deixar em branco, foi você que fez, não fui eu. Né? Então, essa que é a responsabilidade. Uma vez que a mente absorve o fluido cósmico universal, o que vai acontecer com esse fluido cósmico universal, como ele vai ser manipulado, não é mais com a criação, é com a gente.
E aí ele continua dizendo o seguinte: esse fluido, né, é o seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos com que não havia sonhado. Aí você fala assim, peraí, ele está dizendo que um dos fluidos espirituais que são gerados é o pensamento. É isso que ele está dizendo. O pensamento é um fluido. E se você for pensar no que é um fluido, é uma coisa dinâmica, não para, né? O pensamento é assim, o pensamento não é estático. Ele está sempre, né? A gente está sempre manipulando, a mente está sempre manipulando esse fluido universal, né, de forma dinâmica para, né, e fazendo as nossas emanações fluídicas. Então é um processo que é de nossa responsabilidade, como ele está falando aqui. O que eu pensei não é responsabilidade de quem forneceu o fluido kármico universal para mim. É minha responsabilidade, da mesma maneira que o papel em branco. Né? Se você desenhou um cachorro, a responsabilidade de ter desenhado o cachorro foi sua, não foi de quem forneceu o papel e o lápis. Então a sensação de responsabilidade começa aqui, começa nesse nível. O que a gente pensa já tem responsabilidade aí. Então se eu começo a pensar coisa ruim, alguma hora lá para frente eu vou ter que me ressarcir de alguma coisa. Se eu começo a pensar coisa boa, alguma hora lá para frente eu vou ter que fazer alguma coisa boa vai acontecer. E como é que é o processo de formação, né, desse pensamento ou de um fluido desses em geral? A gente viu que começa aqui em cima, no fluido kármico universal. Ele é manipulado, ele entra no corpo espiritual, que é a mente. Né? A mente está no centro coronário. A mente absorve isso. É como um funil, né, que está absorvendo isso daí. Essa mente vai pegar, se você imaginar que você está num processo material físico, é como se você pegasse, né, o fluido kármico universal e misturasse com 2 ingredientes. Né? A gente fizesse uma receita, os ingredientes são pensamento e vontade. Então pego esse fluido cósmico, né, pego o ingrediente vontade, ingrediente pensamento, bate no liquidificador, isso daí vai dar uma caracterização, vai dar a minha identidade naquilo ali, porque é o meu pensamento e a minha vontade. O de vocês é diferente. O fluido kármico universal mesmo. Nós estamos dentro do mesmo aquário, do mesmo fluido kármico universal. Mas, quando misturo os ingredientes, as proporções são diferentes. Por exemplo, eu posso dizer assim para vocês, está aqui uma receita de bolo. Digamos, farinha, açúcar e água. Aí eu dou essa receita, são 50 pessoas aqui, saem 50 bolos diferentes. Porque eu não estou dizendo qual é a proporção. É sal a gosto. O que é sal a gosto? Vai ficar mais salgado para um, vai ficar menos salgado para o outro. Se eu dissesse tantas gramas de sal, não tinha erro. Todo mundo fazia a mesma receita. Mas isso aqui não, é a gosto. E de onde vem o gosto? Do pensamento e da vontade de cada um. Então todos nós manipulamos o fluido kármico universal, mas o resultado é diferente, porque todos nós temos a nossa própria caracterização e isso gera um fluido que é individual, cada um de nós gera uma coisa diferente. O fluido, o pensamento que eu gero não é o mesmo das outras pessoas. Né? Às vezes o estímulo é o mesmo. Por exemplo, a gente chega aqui na sala e diz, vocês gostaram do azul lá em cima? Algumas pessoas vão falar, não, tá bonito. Outras vão falar, odeio o azul. E não é que um é certo ou outro é errado. É uma caracterização do pensamento de cada um. Cada um tem a sua preferência, cada um tem o seu pensamento, e isso depende do grau de evolução. O nosso pensamento, essa emanação que nós vamos colocar para fora, ela vai depender do meu grau de evolução. E esse grau de evolução, com esse pensamento, esse produto, esse subproduto disso tudo aí que a gente bateu no liquidificador, fluido kármico universal com pensamento e vontade, isso gera o que a gente chama de aura. Essa aura é uma produção psíquica com o meu pensamento e a minha vontade. Por isso que a aura de uma pessoa não é igual à da outra. Porque os ingredientes básicos dependem de cada um, depende do grau de evolução, depende de um monte de coisas. Então a aura de cada um é vista pelo plano espiritual, mas ela é diferente para cada um. Todos esses fluidos espirituais, quando eles são gerados, existem 3 características que nos interessam. Então, se a gente pegar um fluido espiritual qualquer, por exemplo, pensamento, tem 3 coisas que nos interessam. Primeiro, o grau de pureza desse fluido. Como no plano material, se você pegar uma água, eu faço assim para você, analisa essa água. Tem hora que você vai falar assim, puxa, essa água está bem limpinha, essa água daqui está muito suja. Essa água daqui está meio esquisita, né? Está muito escura, por exemplo. Porque o grau de pureza não é o mesmo. A pureza, né, no caso do fluido espiritual, pode ser coisas como isso daqui. Ó. Um perispírito, por exemplo, muito grosseiro. Ou seja, a matéria, a produção dessa matéria
desse fluido espiritual é muito grosseira. Então pode ser um perispírito muito grosseiro, mais denso, pode ser mais puro. Depende de como cada um consegue manipular isso. Depende do pensamento e da vontade de cada um. E isso está associado ao grau de evolução moral. Então a pureza dos fluidos espirituais que cada um de nós gera depende do grau de evolução. As pessoas que estão menos evoluídas geram um fluido mais grosseiro. Então, por exemplo, a gente às vezes fala assim, nossa, tal região do mundo é muito complicado, porque parece que todo mundo só quer brigar e tal. Mas são emanações que estão acontecendo de cada um. Quando você coloca isso em coletividade, né, o resultado é muito mais visível, né? Então, pureza é uma das coisas que a gente quer estudar nesse fluido espiritual. A segunda coisa que a gente quer estudar nesse fluido espiritual são as propriedades físicas. Porque, pensa bem, tem propriedades físicas, não são visíveis para mim, é num outro nível. Mas as propriedades físicas existem. Então, algumas aqui, ó. Coloração, odor, temperatura. Aqueles que são médiuns conseguem captar isso. Conseguem captar cheiros, por exemplo. Nossa, está com cheiro de perfume aqui no ambiente, está com cheiro de tal coisa no ambiente, né? Conseguem captar mudanças de temperatura numa sessão mediúnica, por exemplo. E não tem nada a ver com ar-condicionado, absolutamente nada a ver com ar-condicionado. Nossa, ficou quente, ficou frio, né? O médium consegue detectar esse tipo de coisa. Colorações, né? Nossa, embaçou tudo, ficou amarelado, embaçou tudo, ficou esbranquiçado. São captações psíquicas por causa das propriedades físicas desse fluido. A única diferença é que ele não está no plano material. E a terceira coisa que a gente quer estudar, ou que a gente estuda, né, é a qualidade dessa emanação, a qualidade desses fluidos. E isso está ligado à qualidade do pensamento, porque a gente viu, o pensamento é um dos ingredientes, né? Você vai fazer um bolo, né? Se você usa um ingrediente de melhor qualidade, o produto final sai de melhor qualidade. Se você usa um ingrediente de pior qualidade, o produto final sai de pior qualidade. A qualidade depende dos ingredientes. Quais são os 3 ingredientes? Fluido cósmico universal. Esse não muda, é sempre o mesmo. Pensamento e vontade. Esses mudam. Então, um pensamento melhor, produto final melhor. Vontade mais intensa, um produto final melhor, né? Então, isso daqui é que vai colocar a minha assinatura nele, né? A minha assinatura, por exemplo, quando eu penso alguma coisa, tem a minha assinatura, por causa dos meus sentimentos. E aí, a gente vê que esse pensamento, essa exteriorização, ou o meu perispírito, por exemplo, que ambos são matéria, pensamento é matéria, perispírito é matéria, isso carrega as nossas paixões, as nossas emoções, as nossas paixões. Por isso que a gente vai ler a obra de André Luiz, ele fala assim, olha, existem fluidos que são balsamizantes. Aqui tem uma série de nomes que são usados por André Luiz ao longo das suas obras. Fluidos alimentícios, curativos, enfermiços. Aí você fala, mas como? Como? Porque quem está gerando, ou o grupo de espíritos, né, que está manipulando essa matéria, tem esse pensamento, enfermiço, balsamizante. Então, quando o meu pensamento não é reto, eu vou lá na sala de passe, como é que fica? Eu vou transpassar um fluido que não necessariamente é aquilo que eu deveria estar fazendo. O que vai acontecer comigo? Não necessariamente alguma coisa vai acontecer, mas na sala de passe eu vou ser isolado fluidicamente, porque eu vou atrapalhar o trabalho. Às vezes não é nem intencional, né? Às vezes simplesmente, às vezes é naquele dia, porque eu tive um dia difícil, complicado e tal. Nesse dia a gente tem que chegar para o coordenador do trabalho e falar, olha, eu hoje não prefiro não dar passe. E não tem que ter assim, essa vergonha, medo, milindre. Não é isso. Hoje eu tive um dia muito difícil, eu estou muito cansado hoje, tive um dia completamente atípico, fora do meu padrão, eu não me sinto em condição de dar passe hoje, porque as minhas emanações não são emanações condizentes com o propósito, né, que eu estou, a razão pela qual eu estou aqui no centro e me candidato à vaga de passista, por assim dizer. Então, tem que partir de nós tudo isso. Esse discernimento de hoje não dá para dar passe. Não tem problema. Vai lá e fala quem é o coordenador. Fulano, hoje eu prefiro ficar assistindo só, sem dar passe, tá? Por causa da qualidade dos nossos fluidos. Não sei se está complicado esse negócio de fluido, mas é bem assim, né? É bem fluídico o negócio, é bem etérico. Está fluindo, né? Não gostei dessa. Então, olha só, a gente viu que tem fluidos materiais e tem fluidos espirituais. Mas tem uma terceira categoria, que é um negócio que tem metade e metade, tem parte num e parte no outro. Os fluidos materiais são percebidos por nós através dos órgãos de sentidos.
cheiro, cor, né? Visão, olfato, audição, sons, né? Então, são percebidos pelos 5 órgãos dos sentidos. Os fluidos espirituais são percebidos por nós através dos centros de força, ou chakras. Então, as emanações espirituais, não adianta ficar olhando para ver se estão colocando bons pensamentos no ar, porque não é por aí. Isso vai ser captado pelo psiquismo, vai ser captado pelos centros de força, né? E existe um negócio no meio que tem uma perna em cada um dos dois. Tem uma perna no fluido material, mas também é fluido espiritual ao mesmo tempo, chamado fluido vital. Fluido vital. Vital é o quê? De vida, né? Que vai dar vida, que vai deixar o meu organismo se movimentar, que vai um coração bater e tal, etc. Vai ter um homem vivo, como diz Aksakov, né? Vai ter um homem vivo aqui. Então esse fluido vital, ele tem um pé em cada um. Então, ele é que passa a ser o grande objeto de estudo nosso. Porque é desse fluido vital que vai sair essa emanação minha como homem encarnado, um passista encarnado. Esse fluido vital que eu tenho, né, ele vai ser exteriorizado lá na sala de passe, para servir para alguém, para servir um propósito, claro. Então começa a ficar interessante, importante estudar esse fluido vital. Esse fluido vital, ele tem algumas características interessantes. Primeiro, Allan Kardec nos diz que é o elemento básico da vida. Sem fluido vital não tem vida. Sem fluido vital não tem um corpo físico se movimentando, tem um cadáver lá. Não teria vida, né? E ele diz também o seguinte, que ele é mantido pela ação dos órgãos físicos, alimentos, ar e centros de força. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho, olha só. Né? Mantido pela ação dos órgãos físicos, então os órgãos físicos têm que estar funcionando, né? Por exemplo, se o meu coração não está batendo direito, eu vou ter certas dificuldades. Se o meu pulmão não está respirando direito, eu vou ter certas dificuldades. Alimentos, né? Se eu resolvo passar fome agora, ou se eu resolvo fazer uma alimentação completamente fora de propósito, né? Comer tudo que está na frente, o que vier, eu como, isso vai ter uma influência, né? E eu, como passista, vou gerar um fluido vital que está sob essa influência. Ar, né? A gente falou isso na aula de ectoplasma, essas coisas. A gente tem que ter uma respiração boa, uma respiração, na medida do possível, né, melhor, mais bem trabalhada por nós mesmos, para que essa respiração, essa oxigenação seja razoável para manter uma vida e gerar um fluido vital com uma certa qualidade. Né? E os centros de força, esses centros de força têm que estar equilibrados. Então, olha só, esse fluido vital ele tem algumas coisas ali em consideração. Órgãos físicos, está no plano físico. Alimentos, está no plano físico. Ar, está no plano físico. Centros vitais, está no plano espiritual. Então, ele tem uma perna do lado de cá, fluido material, mas ele tem uma perna do lado de lá também. Então, esse fluido vital é uma composição das duas coisas. Quando a gente lê lá na codificação fluido vital, fluido magnético, são todos a mesma coisa. Ectoplasma, né, a gente usa ectoplasma para isso também, para significar esse intermediário. É exatamente isso, é uma composição do que eu tenho de fluido gerado dentro do plano físico e a composição que eu tenho dentro do plano espiritual. E, novamente, o que vem do plano espiritual tem o que mesmo? Fluido cósmico universal que não muda. Pensamento e vontade. Então, pensamento e vontade estão ali. Pensamento e vontade estão ali. O meu pensamento e a minha vontade, que é diferente do de vocês, né? Então, esse fluido vital, ele tem duas subdenominações para justificar até os nomes. Academicamente, a gente chama de fluido vital físico, a parte do fluido vital que está dentro do plano físico, que é aquela que energiza o organismo, que faz o organismo viver, o coração bater, né? Eu mexer o braço, a musculação, etc. Né? E a perna que tem a parte espiritual é chamada de fluido vital espiritual. Então a gente vai encontrar esses termos, não tem que se apavorar, é simplesmente a mesma coisa que ele está definindo. Eu estou trabalhando do lado de cá do diagrama, ou estou trabalhando do lado de lá do diagrama. Esses fluidos, o que a gente chama de fluido vital espiritual, energiza o corpo espiritual, através dos centros de força. E do lado de cá é o quê? Alimentação, ar e os órgãos do corpo humano, né? Bom, então, o que a gente viu até agora? Que existe um processo de magnetização onde a gente consegue, de alguma forma, né, manipular esse fluido cósmico universal, trabalhar com ele, colocar no liquidificador junto com o nosso pensamento e a vontade, e sai uma produção, sai um produto final lá. Esse produto final é um subproduto do fluido cósmico universal. Isso daí vai ser transmitido, né, na sala de passe de um passista para outra pessoa.
Mas aí, como é que essa pessoa vai receber? Vai receber na corrente sanguínea? Não, porque não tem seringa. Como é que essa pessoa vai receber isso? Ela vai receber num plano fora do plano físico também. Ela vai receber como fluido espiritual. É uma emanação que vai ser absorvida pelo perispírito da pessoa, do paciente, né? E nós passistas também, né? Nós estamos colocando isso para fora pelo plano, fora do plano físico, né? Porque tem emanação espiritual ali. O paciente que está sentado lá para receber o passe vai receber isso fora do plano físico. Vai receber isso como psiquismo. Então isso vem pelo perispírito. Então, para entender como que isso é absorvido, é por isso que a gente estuda perispírito nessa aula, que são 3 coisas que estão integradas, né? O magnetismo, o fluido, como é que isso ocorre, como é que essa movimentação fluídica, e o perispírito. Novamente, o perispírito é uma coisa que, se a gente for estudar aqui, dá 10 dias. Né? Nós temos um monte de aulas separadas e complementares que estudam só o perispírito. O que a gente quer estudar hoje do perispírito é aquilo que tem a ver com isso. Com receber fluidos, doar fluidos, dar um passe ali na sala de passe, né? Todo o resto do perispírito, é claro que o estudo sempre é válido, mas não é exatamente o nosso foco da aula de hoje, né? Para isso nós temos um monte de outras aulas falando disso. Quando a gente fala de perispírito, aparecem 2 coisas vêm à cabeça, né? Se a gente for estudar perispírito, 2 coisas vêm à cabeça. Os livros todos de André Luiz, todos eles, todos os livros de André Luiz vão falar em perispírito várias vezes, que é uma visão desencarnada, né, do perispírito. E um livro de um encarnado, que é a visão dos encarnados, né, que é o livro do Zimmermann. É um livro perispírito, um livro desse tamanho, né, uma compilação, uma bíblia de perispírito. É um negócio assim gigantesco, porém completíssimo, né, espetacular, fantástico. O Zimmermann, ele faz um estudo profundíssimo. É claro que a visão nossa dos desencarnados, né, mas tem um toque de desencarnados ali, né, com as informações que foram passadas através dos anos e para ele. Esse livro do perispírito, nesse livro do perispírito, ele fala algumas coisas interessantes. 2 delas são, que tem a ver com o que a gente está falando aqui. O fluido cósmico universal se condensa no perispírito e pode fornecer princípios reparadores ao campo. O que é condensar? Pensa numa nuvem, né? A nuvem está lá, não tem nuvem. Você olha no céu, está azulzinho. Daqui a pouco tem uma nuvem branca. De onde que ela apareceu? Ninguém estalou o dedo. Aquilo foi um adensamento da matéria de uma certa forma que agora eu consigo ver. As moléculas se aproximaram tanto que ficou visível para mim, né? Condensação é isso, é essa união de moléculas nessa faixa perispiritual de tal forma que, né, isso se adensa. Então o fluido cósmico universal se condensa no perispírito. O perispírito é formado por ele, a gente já viu. É ele com pensamento e vontade. E pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Como que vai fornecer princípios reparadores ao corpo? Eu não estou absorvendo isso aqui com a minha mente. Eu não estou produzindo uma aura. Eu não estou produzindo não tem um subproduto do fluido cósmico universal. Esse subproduto, desde que ele seja bom, ele pode auxiliar alguém. Ele pode ser utilizado num passe, ele pode ser utilizado numa sessão de tratamento. Só que ele tem que ter uma qualidade que seja curativa. Não adianta eu vir aqui com raiva no centro, porque não adianta. Eu vou ter uma produção que é incoerente com a minha proposta de trabalho. Outra coisa que o Zimmermann fala é isso aqui, ó. A enfermidade só pode ser verdadeiramente entendida à luz dos conhecimentos que dizem como o perispírito. Porque, olha só, ele está nos dizendo o seguinte: se você tem uma certa enfermidade, como nós todos temos de alguma forma, né? E a gente precisa entender essa enfermidade ela é plasmada no corpo físico, mas ela vem de onde? Ela vem do fluido cósmico universal com pensamento e vontade. Então, se saiu do jeito que saiu, é porque das 3 coisas, uma ou mais está errada. O fluido cósmico universal está errado? Não. Então, ou é o pensamento ou a vontade ou a combinação dos 2. Por isso que alguns vêm doentes desse jeito, outros vêm doentes daquele jeito. E nós estamos todos nós aqui para, entre aspas, corrigir essas doenças, nos livrarmos dos nossos problemas kármicos, etc, etc, né? Porque o nosso pensamento e a nossa vontade ainda não estão no nível superior, no nível mais alto. Então, a gente, com a mente que eu tenho, com o pensamento que eu tenho, com a vontade que eu tenho, eu que eu digo nós, né? Então, com o pensamento que eu tenho, a vontade que eu tenho, não adianta me colocar em Júpiter. Porque eu não sei manipular aquele fluido cósmico universal de Júpiter. Não sei. Não consigo.
eu tenho que ficar aqui. Eu só consigo, com esse pensamento, manipular esse fluido aqui que a gente tem, né? Novamente, eu sei dirigir um carro que vai até 100 milhas por hora. Não adianta me dar um carro de Fórmula 1, porque eu não vou chegar a 300. Eu não sei fazer isso. Não adianta. Eu vou dirigir o carro a 100 milhas por hora, porque é a minha condição, a minha capacidade. Então, a minha capacidade, a nossa capacidade, está determinada pelo nosso pensamento e a vontade. E tem um limite superior imposto por nós mesmos, que ainda não passamos num certo ponto. Esse ponto é que me restringe a ficar aqui no planeta, na Terra, ou em cada um, né, no seu grau de evolução, vai escalando mundos superiores, níveis superiores. A minha manipulação só me permite ficar aqui por enquanto. Bom, então, a gente começa... Quando a gente vai estudando perispírito, você volta lá na codificação. Aliás, o nome perispírito é criado na codificação, por Allan Kardec, né? Que ele vai nos explicar que existe um modelador e tal. E aí ele sugere esse nome. Os espíritos falam um ótimo nome, porque é exatamente o que é, né? Uma coisa periférica ao espírito, é um molde que o espírito vai usar para plasmar corpos físicos. Então, na codificação, na Gênese, Kardec tem um estudo inteiro, um capítulo inteiro muito grande, inclusive sobre fluidos, né? E ele estuda fluidos, e ele associa o estudo dos fluidos com o perispírito, porque quem absorve esses fluidos é o nosso psiquismo, através do nosso corpo espiritual. Então ele vai nos falar isso aqui: o perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido kórmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Então, olha só, está aqui uma inteligência que começou a manipular esse fluido e formou alguma coisa. Como na olaria, né? O que o trabalhador tem? Água e barro. Só isso. Mas ele é capaz de fazer dali um vaso lindíssimo e maravilhoso, com formas diferentes, com alturas diferentes, pesos diferentes, né? Formatos diferentes. São formações que vêm todas dos mesmos ingredientes, água e barro. Então ele consegue fazer isso. Aqui é a mesma coisa, a inteligência adensa, né, ou manipula esse fluido kórmico universal em torno de si. Então por isso que ele fala que é uma condensação desse fluido em torno dessa inteligência. Já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado. O corpo carnal também vem do fluido kórmico universal. Só que é uma manipulação diferente, mas a origem é a mesma. E transformar em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente. Ou seja, no perispírito tem molécula. Se ele está falando isso, no perispírito também tem moléculas. Só que opera de forma diferente, porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade e suas qualidades etéricas. Então, olha só, imagina que a gente tem água, né? Aí eu chego e pergunto assim para você: qual é o ingrediente que tem aqui? Você olha lá, água no copo e fala que tem água. Ok. Aí eu te dou gelo e falo assim: quais ingredientes que tem aqui? Você fala água, eu falo: você está louco. Eu olho para um, olho para o outro, não é a mesma coisa. Certo? Mas é água. Olha só, quando a gente pega alguns produtos que você vai no supermercado e compra, alguns alimentos, normalmente a gente se preocupa um pouco, né, pelo menos a maioria de nós, com os ingredientes que tem ali. Aí você lê lá ingredientes. Tem A, B e C. Aí você fala assim: puxa, isso daqui está tranquilo, está legal para mim. Aí você vai e come. Aí você começa a engordar que nem louco. Ou dá uma alteração, né, clínica e tal. Aí o que acontece? O que está listado ali são ingredientes. Então, por exemplo, ingredientes. Vamos no mais fácil. Açúcar, farinha e água. Então eu li a lista de ingredientes desse produto: açúcar, farinha e água. Aí você olha para o produto, ele é, digamos assim, meio amarelado, né? Outro produto tem ingredientes: açúcar, farinha e água. Você olha para ele, ele é extremamente escuro. Aí você fala: como que pode? Eu falo assim: tem um pequeno detalhe. Esse daqui foi aquecido, esse aqui não. Temperatura não é um ingrediente. Temperatura não é um ingrediente, mas ele modifica as propriedades. Manteiga é uma coisa, manteiga derretida é outra. Manteiga eu pego nela e tal, manteiga derretida eu já não pego, é um fluido. O ingrediente é o mesmo. E assim vai, né? Então, é isso que ele está tentando nos explicar aqui, né? Essa transformação se opera de forma diferente. Da mesma maneira que eu pego alguns ingredientes e dá um resultado de uma forma ou do outro, aqui é a mesma coisa. Ingredientes, o fluido kórmico é o mesmo, só que o resultado no plano físico é um, o resultado no plano etérico é outro, porque a manipulação não é a mesma. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm origem no mesmo elemento primitivo.
que é o fluido cósmico universal. Ambos são matérias, ainda que em 2 estados diferentes. Então, se eu perguntar para você, água e gelo, quais são os ingredientes? São o mesmo. Água, gelo e vapor são o mesmo ingrediente. Mas o produto final é diferente. Né? Então, a gente tem essa dificuldade muito grande de entender perispírito e essas coisas etéricas, porque a gente tenta associar com os órgãos de sentido. Né? Ouvido, olfato, visão, e não é bem por aí. Então, para a gente estudar perispírito, a gente tem que estudar essa interface, por assim dizer, como diz Allan Kardec, entre o espírito e o corpo físico, porque é isso que é o perispírito. Aí André Luiz diz assim, por razões acadêmicas, nós vamos pegar esse perispírito aí e dividir em 3 partes, para ficar mais detalhado o nosso estudo. Então, esse perispírito ele é formado de 3 subpartes, por assim dizer, que são corpo mental, corpo espiritual e duplo etérico. E aí a gente acaba aí com esse conjunto de 5 itens, 5 corpos. Espírito não é bem um corpo, né? O que cada um desses caras está fazendo? Porque, olha só, o espírito vai pegar o fluido cósmico universal e fazer alguma coisa. Essa alguma coisa vai ser manipulada e produz um organismo físico, que somos nós aqui encarnados. Então, isso passa por um processo enorme até chegar a um corpo físico. Nós queremos conhecer esse processo. Nós queremos saber como é que é essa manipulação. Porque se o corpo físico está chegando aqui cheio de problemas, cheio de defeitos, cheio de condições adversas, tem alguma coisa no processo que está interferindo, que não está boa, ou poderia ser melhor. Né? Então, o espírito em si é essa inteligência, esse princípio inteligente, né, que guarda para si todos os vícios e todas as virtudes que ele tem. Alguns de nós já não temos vícios que outros têm. Alguns de nós temos virtudes que outros ainda não têm. Né? São coisas de cada um, depende do grau de evolução. Mas, em geral, no plano que nós estamos, no nível que nós estamos, nós temos vícios e virtudes. O espírito carrega isso. Nesse nível do espírito, qual é o fluido que circula nesse nível? O nível do espírito é o nível mais alto de uma encarnação humana. Né? O nível que circula ali é o fluido cósmico, porque o espírito pega direto ele. O espírito coloca a mão, por assim dizer, entre aspas, nesse fluido cósmico para começar a manipular. Então, o fluido que está circulando no nível do espírito é o fluido cósmico universal. Isso, então, é manipulado e dali é passado. É um processo, né? Nessa linha de produção, por assim dizer, nesse processo, isso é entregue ao corpo mental. Esse corpo mental, então, pega esses fluidos e vai fazer alguma coisa com ele. Quem é esse corpo mental? Esse corpo mental é onde são produzidos os pensamentos. Então, o espírito plasma um pensamento, esse pensamento é produzido no corpo mental. É como, por exemplo, você chega um engenheiro e fala assim, puxa, inventei esse negócio aqui, é um copo, ó, produz aí. Alguém vai produzir o copo. Né? Então é a mesma coisa aqui. O espírito falou assim, olha, você precisa produzir raiva, porque eu estou morrendo de raiva hoje. Então, quem vai produzir essa raiva? O corpo mental vai pegar essa informação e vai dizer, puxa, deixa eu promover aqui uma situação de raiva, porque eu estou com raiva. Ou de fraternidade, ou de caridade, seja lá como for. Então, o corpo mental produz o pensamento. No nível do corpo mental, qual é o fluido que circula? É o pensamento. Lembra que o pensamento é um fluido espiritual? Lembra que a gente viu lá? Pensamento é um fluido espiritual. Nesse nível do corpo mental é onde circula o pensamento. É como são vários níveis. Né? Isso, então, é passado pela linha de produção para o próximo nível, que é o corpo espiritual, vai descendo. Né? O corpo espiritual, né, André Luiz fala isso aqui, ó, que é uma estrutura eletromagnética formada por elétrons e fótons. Olha só, são coisas que a gente conhece. São coisas que a nossa física e a nossa química conhecem. Só que quando eles se juntam nesse nível, a gente não consegue entender mais, a gente não consegue ver, a gente não consegue manipular mais. Com características vibratórias diferenciadas. Porque a característica vibratória é algo que a nossa química, a nossa física não consegue trabalhar com eles. Mas ele é formado de coisas que a gente conhece. É formado de fótons e elétrons. Nesse corpo espiritual está toda a nossa lei de causa e efeito. Os nossos débitos e nossos créditos estão ali nesse corpo espiritual. Então, olha só, o pensamento ele é formado, né, vamos digamos aqui, um pensamento de raiva. Aí, tá? Então, eu estou com raiva, formei um pensamento de raiva. O que acontece com o corpo espiritual? Ele vai colocar isso, né, no meu talão de cheque. Da maneira que eu emito um talão de cheque, mandei $100 para alguém, eu anoto lá para saber que saiu. Se eu recebo um dinheiro de alguém, eu anoto lá para saber que eu recebi. Então, ali está todo o meu balanceamento, todo o meu balanço. Né? Aqui é a mesma coisa. Então, toda a minha lei de causa e efeito, os hindus chamam o corpo espiritual de corpo kármico. Porque ali está toda a lei kármica. Tudo que eu fiz, tudo que eu produzi
em direção aos outros e tudo que eu recebi de volta dos outros. Está tudo ali. Aqui, qual que é o... Não existe exatamente um nome para o fluido que circula aqui. A gente costuma chamar grosseiramente, né, pelo menos para poder definir alguma coisa, emanações perispiríticas. Não quer dizer nada, não é um nome significativo, mas tem um certo fluido ali, que é a lei de causa e efeito. Né? Esse fluido é manipulado pelas coisas que eu faço. Quando eu faço um mal a alguém, esse fluido vai lá e está lá. Ó, você fez mal a alguém, né? É como se fosse um talão de cheque. Né? Bom, daqui isso desce para o duplo etérico. A gente já está chegando ali perto do corpo físico. Esse duplo etérico, ele é a parte mais grosseira do perispírito, está quase no corpo físico. Ele, na verdade, vai interfacear o corpo espiritual com o corpo físico. Mas é ali que estão os centros de força mais densos. Ali, olha só, o que é? Você tem a base do centro de força. O centro de força vai receber psiquismo de fora e ele vai, né, os mais grosseiros, de matéria mais grosseira, vão se situar nesse plano do duplo etérico. Então, ele absorve o psiquismo e vai transformar isso em fluido vital. Aqui que entra o fluido vital. O fluido vital está na camada 2, na camada do duplo etérico. É aquele que tem um pé do lado dos fluidos espirituais e um pé do lado dos fluidos materiais. É exatamente esse. Então, quando a gente vai estudar isso, qual é o fluido que circula aqui? Tem um monte de nomes. Aqui estão alguns deles. Ectoplasma, fluido magnético, fluido vital, né? Magnetismo animalizado, eletricidade animalizada. Tem um monte de nomes, é tudo a mesma coisa. Não se preocupem com os nomes. São todas coisas que estão referenciando-se o fluido que nos dá vitalidade, que tem uma perna nos fluidos espirituais e uma perna nos fluidos materiais. Esses primeiros nomes aqui, ectoplasma, fluido magnético e fluido vital, são nomes que nós encarnados usamos. A espiritualidade usa um outro nome diferente, que é chamado, eles chamam de forças radiantes. Então, se a gente vai lendo um texto lá e falar em forças radiantes, quem está falando aquilo é um espírito desencarnado, que é como eles normalmente costumam usar. Assim nos diz André Luiz. Né? Então, nesse duplo etérico, o que está circulando ali já tem uma parte material. Não é só fluido espiritual, já tem uma parte material. E aí, finalmente, isso desce para o corpo físico, né, onde ali vai ser a expressão desse resultado entre fluido cósmico universal, pensamento e vida, né, depois de batido no liquidificador, é o resultado que sai, né, somos nós, corpos físicos. E o que circula no corpo físico? Qual é o fluido que circula no corpo físico? Sangue. É quem carrega todo, né, o nosso sistema homeopático. Bom, né? Então a corrente sanguínea é que é o grande fluido do plano material. Nossa aura está acompanhando qual? Peraí. Já vou falar. Então, olha só. O que acontece quando você pega tudo isso aqui de uma vez só e tem uma emanação que irradia dali? Isso é aura. Isso é aura. O que é a aura? É o resultado de todas as emanações de todos os corpos. Por isso, o ser resultado da emanação de todos os corpos, cientificamente prova que quando o corpo perde uma parte, a aura continua, né? Porque ela não está limitada só ao corpo. Quando você desencarna, né, você tem ainda, né, uma emanação fluídica, você só não tem ali embaixo. Permanece vivo, que tira a foto quando Kirlian. Uhum. Quando uma parte, um membro, alguma coisa já não faz mais parte do corpo, mas ainda continua na expressão da aura. Porque perispiriticamente ele pode estar lá, dependendo do caso, né? Depende do caso. Perispiriticamente a pessoa às vezes sente um membro que não está ali. A pessoa fala que sente. Tem vários casos assim, pessoas perdem dedos, né? Normalmente partes pequenas do corpo. A pessoa perde o dedo e fala que está sentindo o dedo ali, porque tem uma presença, por assim dizer, do perispírito ali. Ele está presente. Então, quando a gente vê isso de uma forma bem fora da caixa preta, essa emanação fluídica global, do modo geral, sem se ater exatamente a um corpo ou outro, qualquer um desses corpos sutis, isso é a nossa aura. Né? Essa aura é irradiada pelo corpo e todos os seus corpos sutis, corpo físico e todos os sutis. Né? Uma coisa interessante, a gente vê aqui, formada por pensamentos e produções psíquicas. Isso é André Luiz nos falando. Né? Formado por pensamentos e produções psíquicas, porque é fluido cósmico universal com pensamento e vontade, que forma isso daí. A aura não é estudada pela física convencional, né? Ela é estudada pela física quântica. Então ela não obedece à lei de Newton. A aura não está sujeita à gravidade, não está sujeita às leis de Newton, está sujeito a uma coisa que está fora do plano físico. Quem estuda isso é a física quântica.
E eles estão chegando em umas coisas muito interessantes. O estudo da física quântica está avançando muito rápido, está em muito pouco tempo. Né? Eles estão descobrindo muitas coisas que vão de encontro aos interesses deles mesmos. Né? Mas alguma hora a gente se entende. Né? Hoje é interessante que você vai em grupos, ou a gente ouve falar pelo menos, em vários grupos espiritualistas, não necessariamente nós, mas espiritualistas de modo geral, e esse pessoal eles participam de eventos científicos e vice-versa. Cientistas participam de eventos espiritualistas, eles se conversam, não tem mais, né, tapa na cara de um no outro, sai daqui que você está errado, um bate no outro, um dá soco no outro, não. Estão sentados na mesma mesa conversando com palavras diferentes, né, com termos diferentes, mas estão ali conversando. Então um vai chamar de Deus, o outro vai chamar de campo, um vai chamar de perispírito, o outro vai chamar de forma biométrica. Não interessa, os nomes não são interessantes, mas a conversa está acontecendo, é interessante isso. E André Luiz nos fala, e o Zimmermann também no livro Perispírito, isso aqui, ó, a plataforma onipresente em toda a comunicação com os espíritos. Só existe comunicação com os espíritos porque existe essa aura, que é como os espíritos nos veem no plano espiritual. Por isso que eu coloquei isso aqui, é o nosso cartão de visita no mundo espiritual. Aqui na Terra, no mundo encarnado, eu me apresento com um cartão de visita que eu vou ali na esquina e faço. Eu posso escrever o que eu quiser naquele cartão. Vocês vão acreditar. Porque está ali, ó, esse aqui é o meu cartão. Ah, tá bom, nossa senhora. Que beleza, cientista master da NASA, ok? Sim, porque eu vou ali na esquina e faço isso. Só que no plano espiritual eu não consigo fazer isso, porque não tem cartão impresso da minha produção. A produção do cartão é pelo pensamento e a vontade. Então eu sou visto por aquilo pela emanação da minha aura, que contém o meu pensamento e a minha vontade. A minha aura é o meu cartão de visita no mundo espiritual. Não adianta eu chegar, matar 3 pessoas aqui e falar, não, eu sou tão bonzinho. Não adianta. Porque o eu sou tão bonzinho só funciona no plano físico. Quando a gente está sendo visto ou percebido pelo plano espiritual, é quem nós somos, não é quem nós dizemos que somos. São 2 coisas diferentes. Então a aura tem essa ideia, né? A gente entende como esse cartão de visita no mundo espiritual. Só que eu não controlo esse cartão fisicamente, né? Ele simplesmente vem da minha emanação. Então a gente olhando esses corpos todos aqui, né, o que realmente chama a atenção, a gente está falando de passe, de magnetismo, de transferência de magnetismo de uma pessoa para outra, que é o passe lá na sala de passe. Então o que interessa para a gente é o fluido vital, que está ali no meio, ou duplo etérico, né? É quem está ali ligando, entre aspas, assim, né? O corpo espiritual com o corpo físico. Vamos dar uma olhada melhor nesse negócio aqui. Vamos ampliar aqui, mantendo as 3 cores, né? Então, perispírito, fluido vital e corpo físico. Esse perispírito aqui, o corpo espiritual, é onde estão, lembra que eu falei, toda a nossa lei de causa e efeito, é o nosso corpo kármico, como dizem os hindus, né? Aqui estão todas as minhas experiências. Então, as experiências ruins, boas, eu no passado matei um monte de gente, fiz um monte de fraternidade, está tudo ali. Né? Está tudo, esse conjunto de experiências que eu vim adquirindo, né? Através das várias vidas, das várias encarnações. Do lado de lá no corpo físico está os meus órgãos de sentido. No corpo físico eu tenho ouvido, eu tenho nariz, eu tenho boca, né? Eu tenho pele, é o tato. Então, os 5 órgãos de sentido estão no corpo físico. Eles estão ligados por esse fluido vital, porque é aquele que está com um pé nos fluidos espirituais que estão do lado de cá e outro pé nos fluidos materiais que está do lado de cá, como a gente viu. Então, esse fluido vital é esse elemento de ligação. Mas o que é interessante é o seguinte, quando a gente olha do lado de cá do perispírito, né, isso é o repositório de todos os nossos sentimentos. O repositório dos nossos sentimentos, está tudo do lado de cá. Não tem sentimento no corpo físico. Os sentimentos são fluidos espirituais, não são materiais. Do lado de lá está o repositório de todas as minhas sensações, está relacionadas com os órgãos do sentido, sensações. Então, por exemplo, se algum dia eu fui lá e botei a mão na chapa quente no fogão e queimei, eu não preciso fazer isso de novo, porque eu já aprendi. Então, está no meu repositório, está registrado, é um registro das sensações. Ó, eu já sei o que dá isso aqui. Se eu ligo a televisão de manhã antes de sair de casa e fala está 0 graus lá fora, eu não preciso, deixa eu ver se está mesmo. Não, eu já sei que eu preciso botar um casaco, preciso me agasalhar, porque eu já passei a sensação de ter sentido frio um dia. Né?
Então, essas coisas estão registradas por causa dos nossos órgãos de sentido. Então, do lado de cá, o que está registrado são os nossos sentimentos. Do lado de lá, o que está registrado são as nossas sensações. E aqui no meio é o meu repositório de vitalidade. É a quantidade desse fluido vital. Essa quantidade é limitada. Né? Aí você fala assim, por que ela é limitada? Por que ela é limitada? De que ela é composta? Fluido cósmico universal. É limitado ou ilimitado? Ilimitado. Pensamento e vontade. Não. Eu posso limitar, dependendo do que eu fazer. Dependendo do que eu fizer, eu posso, por exemplo, sair fazendo um monte de barbaridades. Né? Eu posso ser uma pessoa muito má. O que vai acontecer? O meu pensamento, isso vai voltar contra mim. Né? Isso vai alterar quem eu sou, como eu sou. Isso vai alterar como eu consigo manipular o fluido cósmico. E aí eu vou... Né? Essa vitalidade vai acabar alguma hora. Né? Os órgãos, isso daqui depende, o repositório de vitalidade, ele depende de 3 coisas. A gente viu isso, são 3 coisas que alimentam isso daí. Primeiro, oxigênio. Tem uma hora que o pulmão não consegue mais produzir esse processo de receber oxigênio e levar para dentro do organismo. Nessa hora eu não consigo mais viver, acaba a vitalidade. E não é ou, é e. Então, oxigênio e alimentação. Se eu decidir que eu não vou comer mais a partir de hoje, vai chegar uma hora que o corpo não resiste e eu vou desencarnar. Por quê? Porque eu preciso disso. E a terceira coisa que alimenta o fluido vital são os centros de força. A gente viu isso lá atrás. E esses centros de força podem ser alimentados pelo quê? Pelo psiquismo. O passe é uma dessas maneiras. Então, o passe, como disse Mesmer lá no início, como diz André Luiz, né? E Emmanuel também várias vezes, vários pontos da sua obra, é um vitalizador. O passe é um vitalizador. É aquele que repõe, Allan Kardec fala isso também, é aquele que repõe a vitalidade. Então, quando a gente vem fazer aqui a sessão, a gente vai lá para o passe, o ideal seria que o paciente, às vezes o paciente não entende, é novo na casa, não sabe direito o que é o passe, vem desesperado procurando ajuda, muitas vezes é assim, pelo menos no começo. Mas o ideal seria que a pessoa que é o paciente lá na sala de passe tenha conhecimento disso. Né? No início é muito difícil, eles não entendem exatamente, mas com o tempo a gente vai explicando, com paciência, claro. Né? Respeitando as limitações de entendimento da pessoa, aí vai indo e tal, a pessoa vai aprendendo, vem nas palestras, começa a ler um pouquinho, na maioria das vezes, né? Às vezes vê uma coisa que a gente recomenda na internet, no YouTube, às vezes uma palestra, e a pessoa vai indo, vai começando a entender isso. Quando a pessoa entende isso, o passe começa a ficar mais eficiente, né? Porque é menos refratário o paciente. Então, esse repositório de vitalidade depende dessas coisas, tá? Bom, vamos então tentar concluir disso tudo que a gente viu aqui, vamos tentar tirar algumas conclusões. Quando a gente volta lá na codificação, Allan Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? Nossa, que pergunta interessante. Então, se eu tenho, eu necessariamente não, mas nós, né? Algum humano tem essa capacidade? Olha a resposta: a força magnética pode chegar até aí. Ou seja, dá para fazer. É o limite superior. Quer dizer, não é qualquer um. Algumas pessoas vão conseguir, outras não. Mas é o limite superior. A força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos. Olha só. Pureza de sentimento. Então, a qualidade do fluido espiritual emanado por essa pessoa que tem essa capacidade é lá em cima. Não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. E por um desejo ardente de fazer o bem. Novamente, olha aqui, pensamento e vontade. Então, vontade de fazer o bem e um pensamento reto, que vai juntar com o fluido cósmico universal, essa pessoa então vai conseguir produzir isso daí. Né? Porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Então, quando o médium, né, se enquadra dentro disso, ou seja, ele tem a capacidade de produzir o fluido, mas ele tem um pensamento e uma vontade, né, de pureza, de alto gabarito, os bons espíritos vêm auxiliar. E aí dá um resultado. E, logicamente, o resultado é bom. Né? Então, você vê isso. Muitas dessas coisas que tem na codificação, Allan Kardec colocou porque os espíritos estão respondendo. Mas a gente não conseguiu entender. Até a gente começar a explorar mais, até vir André Luiz explicar um monte de coisas, até vir Emmanuel explicar um pouquinho mais.
até a gente entrar na física quântica e começar realmente a constatar esses fatos. Aí começou a ficar mais talvez visível para a gente, ou pelo menos tem uma luz no fim do túnel. Porque antes, quando a gente lê isso em 1857, tá bom. Mas exatamente o que é um pensamento bom, o que é uma vontade, né? A gente aí começa a ver o Emmanuel nos falar o que é um pensamento bom. O Emmanuel vem para Chico Xavier e diz que ele não acha que é tudo aquilo que é, né? Por que a gente tem essa dificuldade toda de se achar superior? A gente tem essa facilidade toda de se achar superior. É muito fácil a gente se achar superior e muito difícil a gente se achar inferior. É muito difícil a gente aceitar que o nosso pensamento, né, não está nesse grau de pureza, né, que a nossa vontade não está nesse grau de intensidade ainda. Então, a primeira coisa que a gente, como passista, tem que fazer é entender que há uma limitação, né, e eu tenho que trabalhar nessa limitação. Se eu não entender que há uma limitação, eu não vou trabalhar, não vou melhorar, não vou fazer nada, nada vai mudar. Tá? Voltando na codificação aqui, a Gênese, né? Então, Allan Kardec fala isso aqui, ó. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias, claro. Depende de quê? Depende do paciente, da doença, e depende daqueles que vão, né, tentar trazer a cura, um alívio. Por quê? Depende do pensamento e da vontade desses encarnados, né? Algumas vezes é lenta, né, essa ação fluídica, algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado. Isso a gente faz na casa espírita, né? A gente tem tratamentos que duram semanas, meses, e a gente vai anotando. É como se fosse um médico num consultório médico convencional. Você vai anotando ali, olha, foi feito tal trabalho em tal semana, notamos que o paciente melhorou, o paciente reclamou disso, o paciente nos contou isso, né? Tem uma ficha técnica, por assim dizer, da evolução do quadro desse paciente. Então, é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. Outras vezes é rápida como uma corrente elétrica. Então tem vezes que o resultado é muito imediato e tem vezes que não é. Há pessoas dotadas de tal poder, que operam curas instantâneas em alguns doentes. Exemplo? Jesus. Assim. Mas ele não pensava o que a gente pensa. Ele não tinha a vontade que a gente tinha. A diferença está aí. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas a alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos. O que Jesus fazia? Mais nada. Não dava remédio, não fazia cirurgia de coração aberto, nada disso. Apenas pela imposição das mãos, ou até exclusivamente por ato de vontade. Aí a gente entende por que a mulher toca na túnica dele e se cura. E ele fala, saiu vontade de mim. É isso aqui. Não é essa vontade que a gente tem. Estamos falando de outro calibre, completamente diferente. A gente não está nesse nível, né? A gente não está no nível de pensamento que ele está, né? Ou estava quando encarnado, né? É completamente diferente. Então a gente, às vezes, fica, né, se revolta porque não temos. Não temos. Temos que trabalhar. E não é uma coisa simples, é demorado, é complicado, né? É um processo. Né? Não é uma situação pontual, é um processo. E aí Allan Kardec continua nos dizendo, entre os dois polos extremos dessa faculdade, quais são elas? O magnetismo ordinário, que demora muito tempo, e o instantâneo, assim, né? Entre esses dois polos há infinitos matizes, ou seja, tudo que está no meio. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo. Olha só que interessante. Então Jesus, quando curou com o quê? Com magnetismo. Todas as curas, todas exclui quais? Nenhuma. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo. E só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. Olha só, varia com a intensidade e com a rapidez, mas o processo é o mesmo. É sempre o mesmo. O princípio é sempre o mesmo. O fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico, e cujo efeito se acha subordinado à qualidade e às circunstâncias especiais. O que entra na qualidade do fluido? 3 coisas. Fluido cósmico universal, pensamento e vontade.
Então, quando eu passo para frente, por assim dizer, para um paciente, o meu fluido vital, ali está o meu pensamento e a minha vontade. Então, a minha vontade pode ser algo assim, extremamente concentrado, forte, que quando eu estou vindo para o centro, para o dia de trabalho, para dar o passe, eu já estou, puxa, tomara que hoje tal seja um dia bom que eu consiga ajudar. Eu já posso vir assim, dirigindo, por exemplo. Ou eu posso vir dirigindo, chegar aqui, vamos rápido com isso que eu tenho que ver a novela, vai. Né, que eu tenho que ver tal coisa na televisão. O nível de vontade é completamente diferente. Então eu posso ter mais vontade numa semana e menos na outra, porque nós estamos sujeitos a essa dinâmica. Todos nós, por razões diferentes. Né? Eu posso ter um pensamento melhor hoje do que há 10 anos atrás, ou vice-versa. Né? Depende. Então, isso é dinâmico. Dinâmico a gente associa com a palavra fluido. Não é uma coisa estática, não é matéria parada, é estática. Então a coisa é fluídica, porque o nosso pensamento é um fluido espiritual. A nossa vontade faz esse fluido se movimentar. Tá? E aí vem André Luiz e Missionários da Luz e coloca o seguinte: a cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes, ou seja, coisas que não são boas, energias negativas, deletérias, formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. O que são criações inferiores? Fluido cósmico universal com um pensamento ruim e uma vontade pequena. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. Quais são os casos em que não é, em que isso não se aplica? Que o corpo está doente e não tem nada a ver com a mente? Acidente. Então o corpo está doente por um acidente. Por exemplo, sei lá, bati a cabeça e fiquei com uma certa, né, um certo problema no cérebro. A partir daquele ponto eu não consigo fazer certos movimentos. Né? Acidentes. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo de cogitação terrestres, não vai além do vaso de barro, ou seja, do corpo físico. Olha só, a organização fisiológica não vai além do corpo físico, dentro do molde pré-existente do corpo espiritual. Então, o corpo físico é um molde que vem do corpo espiritual, que carrega a lei de causa e efeito. Então, aquela lei de causa e efeito é expressa através de um corpo físico. Né? E a organização fisiológica não vai além disso. Atingido o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Ou seja, se no meu corpo espiritual, no meu perispírito, eu começo a receber vibrações inferiores, né, se eu começo a aceitar, porque depende da minha aceitação, é livre-arbítrio. Se eu começo a aceitar vibrações inferiores, energias deletérias e tal, o que acontece? O corpo físico vai processar essa energia e eu vou pagar por isso. Por quê? Porque o fluido vital pega o quê? Fluidos espirituais e fluidos materiais. Né? Se eu estou recebendo energia deletéria, se eu estou frequentando ambientes que não são propícios e tal, os meus fluidos espirituais agora, né, são negativos, são deletérios. O que vai ser produzido no fluido vital inclui aquela carga energética indesejável, por assim dizer. E eu vou ter um corpo que carrega aquilo ali. Né? André Luiz fala em outros pontos da sua obra sobre, né, a gente explicou isso na aula da semana passada, não sei se vocês lembram, na aula de ectoplasma, onde cada célula nossa processa um negócio chamado metabolismo celular. Não sei se vocês lembram, a gente falou das mitocôndrias, né? Então a gente recebe glicose, cada uma célula nossa recebe glicose e oxigênio e processa numa usina local que chama mitocôndria. Só que, antes dessa usina processar, ela pergunta lá em cima, qual que é o meu estado mental? E a energia que é produzida nessa mitocôndria depende do meu estado mental. Então ela carrega o meu estado mental. Se o meu estado mental é, sei lá, vingança, raiva, alguma coisa ruim, aquela energia produzida em cada uma das células do meu corpo tem uma carga negativa. E o corpo vai ter que lidar com aquilo. Ele vai ter que se virar com aquilo ali. Por quê? Porque a mente está comandando isso daí. Né? Então, o estado mental nosso faz com que cada célula do nosso organismo produza energia compatível com aquilo. Quando a gente está lá na fraternidade, na caridade, né, nos casos realmente mais extremos, a gente não consegue ficar doente, o corpo não consegue adoecer. Você já viu o Divaldo Franco?
O homem tem 86 anos, mora num avião, bate qualquer um de nós aqui. Pelo menos a maioria de nós. O corpo não consegue adoecer, porque a mente não manda o corpo adoecer. Em cada uma das nossas células tem a produção psíquica da nossa mente. Porque cada uma das nossas células é formada por 3 coisas: fluido cósmico universal, pensamento e vontade. Né? Fluido cósmico universal é imutável, igual para todos. Pensamento e vontade depende de cada um de nós. Então não sei se alguém tem alguma sugestão, pergunta, alguma colocação. Não sei se deu para entender direito também, porque é muito fluídico, né? Obrigado.